Imagine um jogo onde as regras são escritas enquanto você joga. Você acha que está ganhando, mas de repente, pá! O chefão muda o código-fonte e te manda de volta para o nível 1. Pois é, Brasil. Bem-vindos à PEC da blindagem, o update que transforma a Constituição num modo Deus para alguns e num game over para o resto de nós. E o pior, você já está jogando sem saber. Mas espera aí, o que diabos é essa PEC? Por que todo mundo está falando que ela é a mãe de todas as blindagens? E por que, de repente, deputados que não sabem nem ligar um micro-ondas estão votando isso como se fosse a última temporada de Stranger Things? Vamos por partes e preparem os popcorns, porque essa história tem mais reviravoltas que novela das 9. O que é a PEC da blindagem? Ou como vender um carro sem motor e chamar de flex? Em teoria, a proposta de emenda constitucional 17/2024, ou PEC da blindagem para íntimos, é um texto que ajusta as regras para o governo gastar dinheiro. Só que na prática, ela faz isso daqui. Puf! E de repente, dívidas que deveriam ser pagas sumiram do radar. Tipo quando você esconde a conta do cartão da sua mãe debaixo do tapete e finge que não existe. Olha só esse trecho aqui. Ficam excluídos do cálculo do teto de gastos os restos a pagar não processados. Tradução. Galera, a gente vai esquecer de contar um monte de dívida para dizer que tá tudo certo. É como se o seu banco ligasse para você e falasse: parabéns, seu cheque especial tá zerado. Se a gente ignorar aqueles R$ 5.000 que você deve. E aí você: ué, mas eu ainda devo. E o banco: não. Tecnicamente você não deve, confia. Mas espera aí, se o governo esquece de contar as dívidas, elas sumiram? Ou é como quando você esquece de pagar a Netflix e eles cortam seu acesso no meio do episódio de La Casa de Papel? Spoiler, não sumiram, só ficam invisíveis, tipo o fantasma do seu ex no WhatsApp. Por que isso é um problema? Ou, o que acontece quando você dá um cartão de crédito sem limite para um adolescente? Aí você pensa: mas deve ser só um ajustezinho para ajudar o país, né? Errado. Isso é como dar as chaves do cofre para aquele seu amigo que já te deve R$ 200 e fala que tá quase te pagar desde 2019. Só que nesse caso, o amigo é o governo e o cofre é o seu dinheiro. Segundo o próprio Tesouro Nacional, os restos a pagar, aqueles que a PEC quer esquecer, já passam de R$ 1 trilhão. Isso é, 1 seguido de 12 zeros. Para você ter ideia, dá para comprar 200 milhões de pães de queijo. Ou seja, todo mundo no Brasil poderia tomar café da manhã por 3 anos. 7.000 jatos particulares, só para Haddad e os amigos viajarem para Davos. Ou pagar a dívida de todos os estados brasileiros e ainda sobrar troco para comprar o Flamengo. Mas não tô dizendo que o governo tá roubando. Tô dizendo que eles estão fazendo mágica. Tipo aquele ilusionista que corta a assistente ao meio, mas quando abre a caixa, ops, ela sumiu. Só que nesse caso, a assistente é o seu futuro. Quem ganha com isso? Ou o jogo da velha, onde só um jogador sabe as regras. Agora vem a melhor parte. Quem se beneficia? Spoiler, não é você. É como aquele jogo de tabuleiro onde um jogador tem um manual de instruções e os outros estão jogando no escuro. Só que nesse caso, o manual é a Constituição e o jogador com vantagem é, adivinha? O governo. Imagine que você e seus amigos combinam de dividir a pizza. Aí quando chega a hora de pagar, um deles fala: galera, eu reinterpretei as regras. Agora a minha fatia não conta pro rateio. E se vocês reclamarem, eu mudo a regra de novo. Pois é, isso é a PEC da blindagem. O texto foi aprovado em primeiro turno com 342 votos a favor. Sim, aqueles mesmos deputados que você não elegeu, mas que alguém elegeu. E o mais legal, nenhum partido votou contra. Isso mesmo, PT, PL, PSDB, MDB, todos de mãos dadas como num reality show de quem leva mais vantagem. Até o Podemos, aquele partido que você nem sabia que existia, votou a favor. União Nacional, gente. Só que não para resolver seus problemas, para blindar os deles. O que isso significa para você?
Ou, por que sua vida vai ficar mais cara que Netflix com senha compartilhada? Ah, mas isso é coisa de político, não afeta minha vida. Mentira! Isso afeta diretamente o seu bolso, sua aposentadoria e até a chance do seu filho ter um emprego que não seja influencer de meme. Inflação. Aqueles R$ 10 que sobravam no final do mês, agora vão virar R$ 5. Ou melhor, vão sumir, porque o real vai valer menos que papel higiênico em crise. Juros. O Copom já está se preparando para aumentar a Selic de novo. Tradução. Seu financiamento da casa própria vai ficar mais caro que aluguel em Ipanema. Serviços públicos. Escola, hospital, segurança. Isso é gasto primário. E se o governo esquecer de contar as dívidas, ele também pode esquecer de investir nisso. Tipo quando você esquece de regar a planta e daí ela morre. Mas e aí? Você acha que isso é só mais uma daquelas coisas que os caras lá de cima fazem e a gente tem que engolir? Ou será que dessa vez a gente poderia fazer alguma coisa? Ah, quem tô enganando? A gente vai reclamar no Twitter e depois esquecer. Mas calma, porque no próximo bloco a gente vai ver quem são os verdadeiros mestres por trás dessa mágica e por que eles estão tão apressadinhos para aprovar isso. Não perca. Os mágicos de Brasília. Por que essa PEC foi escrita com tinta invisível e quem tá rindo pra caramba? Se você acha que a PEC da blindagem foi escrita por um grupo de deputados preocupados com o bem-estar do povo, então eu tenho um terreno na Lua para vender para você, com vista pro mar. Na verdade, essa história é mais parecida com um episódio de CSI Brasília, onde a cena do crime é a Constituição, a arma é uma caneta Bic e os suspeitos, bem, eles estão todos na mesma foto do churrasco. Então, quem são os verdadeiros autores desse roteiro? Por que essa PEC foi aprovada mais rápido que pizza no iFood? E por que, de repente, todo mundo na política está agindo como se tivesse ganho na loteria? Vamos seguir o rastro de migalhas, ou melhor, o rastro de dinheiro. O lobby fantasma. Quem escreveu essa PEC? Ou o grupo de WhatsApp que você não foi convidado? Oficialmente, a PEC foi proposta pelo governo Lula e defendida pelo ministro Haddad como uma solução técnica para organizar as contas. Só que na prática, isso é como quando seu chefe fala que o ajuste de pessoal é para otimizar processos. E daí você descobre que otimizar é igual a demitir todo mundo e contratar o primo dele. Acontece que antes mesmo de chegar no Congresso, esse texto já estava prontinho, como um bolo que sai do forno antes de você ligar a churrasqueira. E adivinha quem ajudou a assar? Bancos públicos, aqueles que não têm dono, só que têm, e eles estão muito felizes com a PEC. Fundos de investimento, que adoram quando o governo esquece de pagar dívidas, porque aí eles compram essas dívidas por 10 centavos do real e lucram uma fortuna. Empresas de infraestrutura, que vão poder renegociar contratos com o governo sem precisar explicar para onde foi o dinheiro. É como se o governo tivesse chamado o Zé da Esquina, o seu Madruga e o tio Patinhas para um brainstorm e falado: galera, como a gente faz para gastar sem parecer que tá gastando? Aí o tio Patinhas, com aquele sorriso maroto, falou: deixa comigo, eu tenho umas letrinhas mágicas para colocar no texto. O truque da prestação de contas. Agora você não vê, agora você paga. O grande trunfo dessa PEC é um jogo de palavras que faria até o Neymar ter inveja. Eles pegaram termos chatos como restos a pagar e despesas não processadas e transformaram num abracadabra fiscal. Vamos desmontar o truque. Restos a pagar igual a dívidas que o governo já fez, mas ainda não pagou. Tipo quando você pede um Uber e deixa para pagar depois, só que nunca paga. Não processadas igual a dívidas que ninguém sabe direito se existem, mas que podem existir. Como aquele boato de que o seu ex está namorando. Você não viu, mas todo mundo fala. Excluídos do teto igual a isso aqui não conta, ué. Como quando você fala que não comeu o último pedaço do bolo, mas todo mundo viu você com a boca suja de chocolate. Resultado, o governo pode gastar R$1 trilhão a mais sem oficialmente estourar o teto. É como quando você aumenta o limite do cartão sem avisar sua mãe. Só que nesse caso, a mãe é você contribuinte. Pergunta retórica.
Mas espera aí, se isso é tão genial, por que nenhum país sério faz isso? Por que a Alemanha não esquece as dívidas? Por que os Estados Unidos não reinterpretam o orçamento? Porque eles sabem que isso é furada. E a gente? A gente está aqui, aplaudindo o mágico enquanto ele rouba nossa carteira. Os beneficiados. Quem está ganhando nesse cassino? Se você ainda não entendeu quem sai ganhando com isso, deixa eu te explicar com uma metáfora simples. Imagine um jogo de pôquer onde o governo é o croupier e também o dono do cassino. Os bancos são os jogadores com cartas marcadas. Você é o otário que está pagando a cerveja de todo mundo. Lista de beneficiados. Fundos de investimento. O que ganha? Compram dívidas por centavos e cobram o dobro. Como? Tipo comprar um Fusca 1980 por R$1.000 e vender como clássico por R$50.000. Construtoras. O que ganha? Contratos sem prestar contas. Como? Ah, essa obra atrasou? Não tem problema, a gente ajusta o orçamento. De novo. Bancos públicos, BB, Caixa. O que ganha? Mais dinheiro para emprestar, com juros, claro. Como? Se o governo esquece dívidas, eles podem renegociar, leia-se, lucrar com elas. Políticos, todos eles. O que ganha? Reeleição garantida. Como? Olha só, eleitor, a gente equilibrou as contas. Esconde a nota fiscal. E o mais incrível, todo mundo ganha, menos você. É como um Black Friday, onde só os donos da loja levam desconto. Você paga o preço cheio e ainda agradece. A pressa suspeita. Por que tão apressadinhos? Se essa PEC é tão boa para a economia, por que ela está sendo votada mais rápido que lei de perdão para político corrupto? Por que não teve debate público? Por que os deputados estão votando isso como se fosse um spoiler de Stranger Things? Eu tenho uma teoria. Eles estão com medo que o povo descubra o truque antes de aprovar. Tipo quando você tá trapaceando no banco imobiliário e fica com medo da sua irmã ver que você escondeu R$500 debaixo da mesa. Só que nesse caso, a mesa é o Congresso Nacional e o dinheiro escondido são R$1 trilhão. A PEC foi aprovada em primeiro turno em menos de 24 horas. Isso é mais rápido que um pedido de pizza no iFood. E olha que eles demoram. Um casamento de político, que geralmente dura uns 6 meses. A carreira de um influencer, que vai de nobody a cancelado em 48 horas. Será que eles estão com pressa porque alguém precisa desse dinheiro urgente? Será que tem eleição vindo por aí? Ou será que a gente está sendo enganado? Mas calma, porque a coisa fica ainda mais doida. No próximo bloco, a gente vai ver como essa PEC pode afundar de vez a sua aposentadoria. Spoiler, envolve matemática criativa e um monte de mas é para seu bem. Por que o Haddad está sorrindo como o Coringa enquanto explica isso? E a pergunta que não quer calar. Se isso é tão bom, por que eles não fazem isso nos próprios salários? Não sai daí, porque o pior, ou o melhor, dependendo do seu senso de humor, ainda está por vir. O fim do mundo, ou só da sua aposentadoria? Como a PEC da blindagem vai te deixar mais pobre, mas com um sorriso no rosto? Imagine acordar num futuro distópico onde seu salário vale menos que um pacote de macarrão instantâneo. Sua aposentadoria é um sonho distante, como a segunda temporada de La Casa de Papel. E o ministro da Economia aparece na TV, sorrindo, falando que tudo está sob controle, enquanto o dólar sobe mais que a sua pressão arterial. Pois é, esse futuro já chegou, e o nome dele é PEC da blindagem. No último bloco, a gente viu quem está por trás dessa mágica e por que eles estão tão apressadinhos. Agora a gente vai ver o que isso significa para você. E spoiler, não é legal. Preparado? Porque a partir de agora, você vai entender por que, daqui a 10 anos, você vai estar trabalhando aos 75 anos e ainda ouvindo que a culpa é sua. Aposentadoria, o sonho que virou piada. Ou como transformar seu futuro num meme. Você já deve ter ouvido falar que a Previdência está quebrada, né? Pois é. Só que agora, com essa PEC, ela vai virar um buraco negro. Tipo aquele que engole tudo e não devolve nada, nem luz. Hoje, o déficit da Previdência já passa de R$300 bilhões por ano. E adivinha o que a PEC da blindagem faz?
Ela permite que o governo esqueça de contar parte dessa dívida nas contas oficiais. Tradução. Galera, a Previdência não tá tão ruim assim se a gente ignorar que ela tá falida. É como quando seu médico fala, sua saúde tá ótima, se a gente não contar aquele tumor. Vamos fazer uma simulação. Hoje, você paga INSS pensando que quando ficar velho, vai receber alguma coisa. Com a PEC, você continua pagando, mas o governo ajusta as contas para dizer que tá tudo bem, enquanto o dinheiro some num buraco de restos a pagar. Resultado: quando você completar 65 anos, o INSS vai olhar para você e falar: desculpa, meu amigão, o dinheiro acabou, mas olha, a gente te dá um vale-transporte para você ir trabalhar de novo. Pergunta retórica. Mas espera aí, se o governo sabe que a Previdência está quebrada, por que eles não arrumam isso? Porque é mais fácil esconder o problema do que resolver. É como quando você tampa o cheiro do lixo em vez de tirar ele para fora. Só que nesse caso, o lixo é o seu futuro. Juros, o monstro que vai comer seu salário. Ou, como pagarei 200% de juros e ainda vou agradecer. Se você acha que juros altos já são ruins, espera só até ver o que vem por aí. Porque com essa PEC, o governo vai precisar pedir mais dinheiro emprestado. E adivinha quem vai pagar a conta? Isso mesmo, você. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem duas opções: imprimir dinheiro, o que causa inflação, ou seja, seu salário vale menos. Pedir emprestado, o que aumenta a dívida pública e os juros explodem. E adivinha qual opção eles vão escolher? As duas. Resultado: seu financiamento vai ficar mais caro que aluguel em Leblon. Seu cartão de crédito vai ter juros mais altos que o Everest. Sua poupança vai render menos que um like no Twitter. Analogia com jogo. É como se o governo tivesse hackeado o jogo da economia e colado um modo difícil só para você. Inimigo 1. Inflação, rouba seu poder de compra. Inimigo 2. Juros altos, rouba seu dinheiro emprestado. Chefão final, aposentadoria que nunca chega. E quando chega, é uma surpresinha de R$ 1.200. O efeito dominó. Como isso vai afundar sua vida sem você perceber? Você pode estar pensando: mas isso é coisa de economista, não afeta meu dia a dia. Errado. Isso afeta tudo, desde o preço do pão até a chance do seu filho arrumar um emprego decente. Lista de consequências. O que vai acontecer? Dólar nas alturas, como isso te afeta. Importados ficam caríssimos. Exemplo prático. Seu iPhone vai custar um rim. Inflação disparada, como isso te afeta. Seu salário não compensa mais. Exemplo prático. Você vai precisar de 2 empregos para pagar o mesmo aluguel. Juros estratosféricos, como isso te afeta. Juros estratosféricos. Exemplo prático. Financiar um carro vai virar um plano de aposentadoria. Cortes em serviços públicos, como isso te afeta. Saúde e educação pioram. Exemplo prático. Você vai ter que ensinar matemática para o seu filho, porque a escola não tem professor. Mas não é tudo ruim. Tem uma boa notícia. Os bancos vão ficar mais ricos que nunca. Ufa! Os políticos vão ter mais dinheiro para a campanha. Que alívio! Você vai aprender a viver com menos. Que talentoso! A grande pergunta: por que eles fazem isso? Ou, o segredo que todo mundo sabe, mas ninguém fala. No fundo, essa PEC não é sobre organizar as contas. É sobre uma coisa bem simples: manter o poder. Porque um governo que gasta sem limites pode comprar votos com obras, benefícios e ajudinhas, financiar aliados, aqueles que votam sim para tudo, evitar crises até a próxima eleição. Aí o problema é do próximo governo. É como se o Brasil fosse um navio furado. Os passageiros, estão enxugando água com baldes. Os oficiais políticos estão comemorando porque a festa continua. O capitão, governo, está falando: não se preocupem, esse barco é insubmergível, enquanto a água já está pelo pescoço. E o pior, todo mundo sabe que o barco está afundando, mas ninguém quer pular fora, porque fora d'água faz frio. A moral da história, ou o que você pode fazer além de chorar. Então, o que a gente aprendeu hoje?
A PEC da blindagem não é um ajuste técnico, é um jeitinho brasileiro em escala industrial. Você vai pagar a conta em juros, inflação e aposentadoria que nunca chega. Eles sabem que você sabe, mas estão contando com o fato de que você vai esquecer até a próxima crise. Mas e aí? O que a gente faz? Reclama no Twitter? Já fizemos isso. Vota em outro político? Bom, pelo menos a gente ri. Aprende a viver com menos? Parece que sim. Ou a gente para de aceitar isso como normal? Porque no final das contas, o Brasil não é pobre. O Brasil é mal administrado. E enquanto a gente aceitar que sempre foi assim, nada vai mudar. Mas ei, pelo menos a gente tem memes, né? Este vídeo é uma crítica humorística baseada em fatos públicos. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. É porque a realidade realmente é assim mesmo.